Olá a todos e sejam muito bem-vindos ao 8º episódio do I Have a Voice. Então, sejam muito bem-vindos ao novo espaço do podcast. Isto para quem me está a ouvir através do YouTube, para quem está a ouvir através do Spotify, tudo bem, tudo do mesmo jeito. Aqui no YouTube temos então a novidade de que eu decidi abrir um canal especificamente para o podcast, porque fez sentido por muitas razões. Uma delas, e a principal, foi que, obviamente, quando eu criei o podcast, eu sabia que não ia, nem de longe nem de perto, ter as mesmas visualizações que tenho nos vídeos da ASMR. Embora tenha bastantes, normalmente cerca de 1000, 2000, 2000 e pouco, depende do tema, o que para mim já é assim ótimo. Mas obviamente que depois, em termos comparativos com os outros vídeos da ASMR que eu tenho, é muito baixo. E isto causa aqui algum transtorno nas questões do engajamento do canal, no alcance, na visibilidade, etc. E eu decidi então, como o Madame Butterfly, a ASMR é só da ASMR, então pronto. Então, sendo assim, eu decidi criar mesmo um canal para o podcast e acho que faz todo o sentido. Portanto, eu peço-vos muito que vocês subscrevam o canal. Eu conto pelo menos ter 1000 inscrições, porque se por norma tenho uma média de 2000 visualizações, eu espero conseguir alcançar 1000 subscritores aqui no podcast. Mas também, se não conseguir, olhem, o que interessa é vocês que estão aí desse lado a ouvir. Então, feitas as apresentações aqui do novo canal, vamos ao tema de hoje. Falar sobre despersonalização e desrealização. Ora, isto é um tema que muita gente não sabe o que é, muita gente sabe o que é, outras pessoas têm e não sabem o nome. Bem, isto é algo muito, muito complicado. Eu já há uns tempos fiz um vídeo em ASMR, eu vou deixar aqui o link na descrição. Fiz um vídeo em ASMR a falar sobre despersonalização e desrealização. Há pouco tempo convidaram-me também para fazer um vídeo, mas este vídeo não está publicado. Isto foi para uma turma do 12º ano, se não me engano, para um trabalho sobre isto, que é tão pouco falado. E então eu decidi também aqui falar no podcast, porque quanto mais vezes este tema aparecer e mais pessoas derem o seu testemunho e for falado, melhor, porque isto é algo muito complicado. Eu podia estar agora aqui com os termos específicos e com aquilo que vem escrito na Wikipédia ou que vem escrito em vários sites, se bem que ainda há muitos poucos sites a falar sobre isto, mas já há cada vez mais, obviamente. Então, o que é a despersonalização e a desrealização? É uma sequela, digamos assim, de quem tem ataques de pânico. E não sei se está relacionado, não é se está relacionado, obviamente que está com os de ansiedade, mas eu fiquei com isto após o meu grande primeiro ataque de pânico. E como eu costumo dizer, eu prefiro ter um ataque de pânico todos os dias e não ter isto do que ter esta malvada despersonalização e desrealização. Então, isto era algo que já me vinha acontecendo antes de eu ter o ataque de pânico. Durava-me uns 5, 10 segundos. Esta sensação, isto normalmente associa-se a desrealização e despersonalização à mesma coisa, e como eu descrevo esta sensação é que estamos a ver o mundo como se estivéssemos fora do nosso corpo, a ver o mundo e a ver as coisas à nossa volta. Como se tudo à nossa volta deixasse de ser 3D e passasse a ser 2D, em que parece que todas as coisas são inapalpáveis, intocáveis, onde nos estamos a ver quase de fora do nosso corpo, os sons mudam. É uma coisa tremendamente assustadora, é mesmo muito, muito, muito assustadora. É das experiências mais assustadoras que eu tenho na minha vida. Foi
eu a seguir ao ataque de pânico que tive, o primeiro grande de todos, que já, para quem não conhece, eu tive o primeiro ataque de pânico em 2011, de 2011 para 2012, precisamente na passagem de ano, portanto era dia 1 de janeiro, cerca da meia-noite e 15 ou meia-noite e 45, não, meia-noite e 45, em Londres. E eu tive um grande ataque de pânico. E a seguir a ter tido este ataque de pânico, eu tive tudo o que teve direito, o ataque de pânico, desmaiei, vomitei, tremia, suei, foi horrível. E a sensação com que eu fiquei foi que de repente tudo à minha volta não era real, em que o som mudou à minha volta e eu não me sentia. E a pessoa que estava comigo na altura percebeu-se que obviamente que eu não estava bem e que eu estava muito estranha, e eu lembro-me de que eu naquela altura desejava ardentemente que me dessem um tiro, porque na minha cabeça o tiro seria eu receber um tiro seria uma dor tal e uma sensação tal que aquilo me ia puxar para a realidade, para vocês estarem a perceber a gravidade da coisa. Eu andava, mas parecia que flutuava. As pessoas todas à minha volta era tudo como se fosse em 2D, como se eu estivesse num filme a ver a vida acontecer-me à minha volta. Até chegar a casa em Londres, nessa noite, eu fui o caminho todo a beliscar-me, a infligir dor em mim mesma para tentar voltar à realidade. E lembro-me que eu entrei no elevador, o elevador tinha um espelho, comecei a olhar para o espelho e comecei-me a perder em mim mesma, fui direto à casa de banho quando cheguei a casa e comecei-me a beliscar em frente ao espelho, porque eu não estava a conseguir voltar à realidade, se é que me percebem. Quem está aí desse lado e também já experienciou o que é ter despersonalização / desrealização, sabe perfeitamente o quão aflitivo é esta sensação e como não se pode fazer nada, porque não há nada no mundo que faça isto parar. E há pessoas que têm esta sensação por meses, por anos. Isto é algo que não tem cura. No meu caso, eu já não tenho, ou seja, eu vivi com despersonalização durante uns 4, 5 meses, todos os dias, e depois parei uns meses, voltei a ter num grande momento de stress, é sempre após quase ataques de pânico. Depois tive 1, 2 anos sem ter, penso eu. Depois voltei a ter durante uma semana e já não estou há alguns 2, 3 anos que não tenho isto, embora por vezes durante o dia parece que isto vai acontecer e que por momentos eu vivencio isto. Isto já me tinha acontecido antes do ataque de pânico, em alguns momentos de ansiedade minha. Lembro-me de acontecer 2 ou 3 vezes durante um espetáculo em que de repente eu parecia que não estava ali, mas passava, era por segundos. Uma vez eu estava com uma amiga minha a conversar no carro e foi o que eu tive maior que me aconteceu e ainda durou para aí uns 10 minutos. E eu pensava que após o ataque de pânico chegava a casa, dormia, quando acordasse estava tudo bem. Não, quando acordei estava tudo muito, muito, muito mal e foi aí que a minha vida mudou. A partir daí foi meio caminho andado para ter uma depressão, foi meio caminho andado para os meus ataques de ansiedade multiplicarem-se várias vezes por dia, porque de facto eu achava que estava a ficar maluca, tinha medo de tudo, achava que nunca mais ia ser eu. Eu tinha, ao fim de um mês, o meu desespero era tal que eu já estava com depressão, eu chorava porque eu tinha saudades de mim mesma. Não sei se vocês percebem a intensidade disto. Eu tinha saudades de mim, porque aquilo não era eu. Eu nunca mais fui a mesma, obviamente nunca mais fui a mesma desde que tive este primeiro grande ataque de pânico e a minha vida mudou por completo. Porque de facto estes problemas psicológicos são graves e mudam-nos mesmo. E pronto, e quem vive com isto durante muito tempo, se não for logo medicado nem fizer terapia, é certo e direitinho que se entra num caminho de depressão. Eu não tive coragem na altura de pedir ajuda a um psicólogo, eu demorei 1 ano e meio até ir a um psicólogo. E mesmo depois de andar no psicólogo, só ao fim talvez do outro
meio ano ou um ano, é que o psicólogo, ele disse-me, pronto, que eu precisava mesmo de ajuda química, digamos assim, porque eu estava num pico muito grande e já tinha atingido assim, uma depressão grande e o meu sistema nervoso estava completamente esfragalhado e eu precisei mesmo de ajuda de uma psicoterapeuta, que foi quem me deu a medicação. E a partir daí eu consegui sair desse buraco. Portanto, isto foram aqui 3 anos da minha vida muito conturbados, em que o mais difícil era esconder isto das pessoas. Só uma pessoa é que sabia que eu e não era o meu namorado da altura, obviamente que não. Era uma amiga minha, só ela é que sabia que eu estava a passar por isto. Eu não queria dizer a ninguém, claro. Os meus pais percebiam que eu não estava bem, mas não sabiam que eu estava assim tão mal. No teatro, ninguém sabia que eu estava assim. Ninguém. Eu disfarçava. E é isto. É uma questão de... É esta mesma sensação de que o nosso cérebro desliga-se totalmente do mundo. Ou seja, o cérebro está-nos a dizer completamente, por favor, para. Se tu não paras, eu vou parar, eu vou-me desligar da realidade. É isso que acontece. O nosso cérebro chega a uma altura em que não aguenta a realidade da nossa vida, digamos assim, e desliga-se. É a melhor descrição que eu vos posso dar. E de facto o meu cérebro desliga-se de vez em quando, ou desligou-se naquela altura. E é assustador, porque eu não sabia o que é que era. Eu achava que estava a ficar esquizofrénica, eu achava que estava a ficar de facto maluca, que era o fim da minha vida. Depois, claro que quem está em depressão e quem tem depressões, eu vou falar disso no próximo podcast, sabe quão difícil é sair ainda destas situações ou de outras situações muito mais semelhantes. Entretanto, o meu desespero era tão grande e eu não conseguia explicar o que é que tinha, porque é uma coisa, lá está, as doenças psicológicas é muito complicado de explicar porque são da nossa cabeça. É aquela expressão do, isso é da tua cabeça. É isso mesmo, são coisas da nossa cabeça e é muito difícil de explicar e deitar cá para fora, e principalmente da parte da cura ou do tratamento. E eu dei por mim, muitas vezes, o momento de desespero era tão grande que eu dei por mim a desejar ter um cancro. Isto é muito pesado de se ouvir e é pesado de se dizer. Imaginem o quão pesado para mim foi eu sentir. Eu preferia ter um cancro do que ter aquilo que eu estava a passar. Essa desrealização, despersonalização. Porque um cancro é uma doença visível, que tem tratamento, em que é fácil de explicar, em que há um motivo, há uma razão, há uma coisa. Percebem o que é que eu quero dizer? E o meu desespero era tanto que chegou de facto a esse ponto. Claro que agora, olhando para trás, é horrível pensar nisto e ter dito isto, mas é para verem o desespero das doenças psicológicas, não é? Que está tudo bem. Está tudo bem. Grandes nomes que sabemos que acabaram por cometer suicídio, que estavam com grandes problemas psicológicos, e nós só os víamos a rir, como é o caso do Jester, dos Linkin Park, o caso do Kurt Cobain dos Nirvana, o caso do Robin Williams, o ator. Tanta gente, tantos atores e pessoas conhecidas que como foi o caso do Pedro Lima, o ator português que suicidou no ano passado. É que realmente a depressão ou as doenças psicológicas não se vêem e nós conseguimos disfarçar, conseguimos estar sempre a rir muito bem. Mas o desespero é tão grande e as coisas que nos passam pela cabeça são tão grandes. Eu, graças a Deus, eu nunca tive sequer ideias perto de suicídio, mas eu percebo como é fácil lá chegar, porque eu desejei ter um cancro no lugar disto. E quem está aí desse lado e que sofre com isto, eu quero que vocês saibam que isto é cíclico. Isto é uma doença que não passa, é uma coisa cíclica. A partir do momento em que se tem, vamos voltar a ter com toda a certeza. Mas que vamos pensar, olhem, são ciclos horríveis, mas a gente sabe que depois passa. E eu ter lido sobre testemunhos de pessoas que passaram por isto, eu ter lido alguns estudos médicos que já existem sobre isto, acalmou-me, porque eu pensei, eu não estou sozinha. E foi de tanto ler
que eu até fui parar ao site do psicólogo onde eu andei na altura, que era perito em desrealização e despersonalização, o facto de eu ler os textos que existem publicados sobre isto, mas mais o facto de eu ter lido e ouvido o testemunho de pessoas que têm exatamente este problema, para mim foi tão bom, tão bom, tão bom, porque eu percebi que não era a única no mundo, infelizmente, que somos muito a sofrer disto. E que eu não vou ficar maluca e que não sou menos que ninguém por ter isto. É uma doença, como todas as outras, é mais uma doença psicológica, como é a depressão, como é a ansiedade, os ataques de pânico. Infelizmente, esta está associada à depressão e aos ataques de pânico e é uma sequela. Há muita gente que tem depressão e tem ataques de pânico e ataques de ansiedade e nem sequer vai vivenciar isto. Portanto, isto não acontece a toda a gente. Curiosamente acontece a pessoas, mais pessoas do sexo feminino, a mulheres, olha, esta agora foi boa, perceberam? Pessoas do sexo feminino, a mulheres, portanto é pessoas do sexo feminino, normalmente a partir dos 25 anos há mais probabilidade disto acontecer e mais probabilidade para pessoas que estão envolvidas no meio artístico. Eu quando li isto eu fiquei... pronto, é a minha vida. E de facto, quando eu tive isto, quando eu tive o meu primeiro ataque de pânico, se isto foi em 2011, Novos Fora, eu tinha 26 anos, será? Sim, tinha 26 anos, exato. Portanto é isto. Eu quero que saibam que eu, Ana Landum, sou uma pessoa com tudo e mais alguma coisa. Agora a parte leve da coisa, mas que eu tenho despersonalização e desrealização e quero que desse lado vocês não tenham medo de dizer que têm. Por favor, peçam ajuda. Falem, tentem explicar. Se as pessoas à vossa volta não perceberem, das duas uma, ou não querem perceber e acabou, ou então se estiverem interessadas, mostrem-lhes este meu testemunho, o testemunho que eu já dei, pesquisem no Google estes termos e mostrem às pessoas que de facto existe. Aqui no YouTube há vídeos quase científicos a falar sobre isso, portanto pesquisem e mostrem às pessoas e não tenham medo de pesquisar, porque cada caso é um caso, ok? E não tenham medo, sobretudo, de afirmar para vocês mesmos: ok, eu tenho este problema. Porque é a nossa vida e nós vamos ter que lidar com ele para sempre. E perceber que as suas consequências, o que é que temos que fazer, o que é que nos pode ajudar a melhorar e, sobretudo, partilhar, porque é muito importante cada vez mais sentirmos que não estamos sozinhos nestas coisas tão estranhas, nestas doenças esquisitas, porque há muito pouca gente que sabe o que é desrealização e despersonalização. Eu nunca tinha ouvido falar em tal coisa. Quando falo às pessoas sobre isto, à minha volta as pessoas também nunca ouviram falar, e isto é importante, porque é uma coisa que acontece e que as pessoas acham de facto que estão a ficar loucas, porque lá está, imaginem-se a viver dentro de um aquário, ok? E verem o mundo através de um aquário. É mais ou menos essa a descrição. É quase indescritível, mas a maior parte das pessoas realmente descreve como estamos a viver a nossa vida fora do nosso corpo e como se o mundo passasse a ser em 2D. É essa a sensação. E eu não gosto de recordar, não gosto nada de recordar, porque obviamente tenho medo. Eu tenho medo de ter mais esses ciclos. Tenho medo, obviamente. Mas também faz-me dizer, eu tenho medo, porque é sinal que também encaro cada vez mais de que tenho este problema. Eu também quero dizer que, para quem não sabe, existem alguns exercícios ou algumas coisas que podemos fazer quando estamos a passar por este início de desrealização e despersonalização. Se nós sentimos que estamos a começar a entrar por aí, e que vem aí um destes ataques, digamos assim, e existem algumas coisas que podemos fazer, o chamado mindfulness, em que nos iremos focar numa determinada tarefa, para tentarmos voltar a ter uma conexão ao mundo real. Podemos, por exemplo, tocar em alguma coisa muito, muito fria, alguma coisa muito, muito quente, por exemplo, um cubo de gelo ou uma chávena de café quente, focar-nos nessa tarefa, perceber a sensação no calor ou
ou a sensação do frio e a resposta que o nosso corpo irá dar a isso. Podemos tentar encontrar, por exemplo, pegar num objeto e começar a observar o objeto. Qual é a sua forma, qual é a sua cor, para que é que serve. Portanto, fazer este tipo de coisas enquanto estamos a tentar concentrar a nossa atenção toda nesta pequena realidade. Por exemplo, se formos na rua, tentamos, por exemplo, contar o número de portas que a gente vê, o número de janelas, escolher a cor de um carro, por exemplo, cinzento. Vamos contar quantos carros cinzentos estão a passar por nós, sei lá. Podemos fazer este tipo de coisas, centrar-nos numa coisa só, nestes pequenos exercícios, e fazer com que o nosso cérebro se volte a conectar ao mundo real. Pode parecer assim estranho estarmos a fazer estes exercícios, mas acreditem que eu já fiz e já resultou. Agora que consigo ter mais ou menos controle, quer dizer, eu não consigo ter controle de nada, mas que já consigo evitar alguns ataques de ansiedade ou torná-los mais pequenos. Também quando eu vejo que lá vai ela a descambar por ali afora e que vou ter este transtorno que vai ficar ativo da desrealização e da despersonalização, agarro-me a estas coisas. Começo a olhar para os prédios, conto o número de andares, já aconteceu começar a contar o número dos andares, o número das janelas, a contar carros, realmente a pegar em determinado objeto e estar a observá-lo bem. Pode parecer muito estranho à volta de quem, se nós estivermos com alguém, mas para nós, acreditem, vai fazer toda a diferença envolver-nos nestas pequeninas atividades que acabam por trazer o nosso cérebro à realidade. Portanto, se alguém estiver desse lado, ou se conhecerem alguém que está nesta situação, partilhem o meu vídeo ou vídeos que vocês encontrarem, deixem aqui nos comentários. Se vocês não quiserem ter já nos comentários e quiserem desabafar comigo, mandem e-mail, eu tenho aqui o e-mail no canal, mas por favor, vamos espalhar esta palavra, esta mensagem de que isto existe e que todos juntos somos mais fortes. Esta frase parece muito corriqueira de se dizer, mas é verdade. Todos juntos somos mais fortes. E pronto, e era sobre isto que eu hoje queria falar. Eu vou deixar aqui o link, quer no Spotify, quer na descrição do YouTube, para verem o vídeo, em que se calhar eu até falo um bocadinho mais aprofundadamente, mas é em ASMR, em que eu falo sobre isto. E pronto. E é isto. Deixem-me também aqui nos comentários as vossas sugestões para os próximos temas. Eu no próximo dia quero falar sobre depressão e ataques de pânico, porque é um tema que me pedem muito e mais uma vez eu já falei, mas foi no meu canal em ASMR, portanto agora quero falar em voz normal e nunca é demais falar sobre estes problemas psicológicos. Infelizmente cada vez há mais pessoas assim e infelizmente esta pandemia e estes confinamentos só fizeram com que mais e mais pessoas comecem a ter problemas psicológicos. Portanto, espero que tenham gostado. Um beijo muito, muito, muito grande e até ao próximo sábado. E não se esqueçam de subscrever o canal. Beijos!